Olá, amigos. Aqui fala o pastor Adolfo Soares. Hoje é quarta-feira, 16 de junho de 2021. Estamos estudando a lição 12 da Escola Sabatina. E o título da lição de hoje é A Fé do Patriarca Abraão, parte 2. Ontem lemos o texto de Gênesis 15, 6. Hoje eu leio na versão da Nova Versão Internacional. E diz desta forma: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Aqui em Gênesis 15, 6, não é um sacrifício que está sendo creditado como justiça, mas um ato de fé evocado pela iniciativa de Deus. É difícil enfatizar o suficiente que o ato de Deus considerar alguém como justo aos seus olhos é baseado na fé dessa pessoa no sacrifício de seu Filho Jesus Cristo. Em outras palavras, ser considerado justo não se baseia em um ato de um ser humano, mas na fé evocada pelo próprio Deus nesse ser humano. Mas hoje eu queria chamar a sua atenção para a última palavra que aparece no verso de Gênesis 15, 6. Isso lhe foi acreditado como justiça. Este é um termo crucial na aliança. Essa expressão ocorre inúmeras vezes no Antigo Testamento, em vários cenários e com diferentes significados. É a tradução do hebraico sedaká. A justiça não é uma recompensa que Deus paga pelo serviço fiel ou pela obediência. Não. A justiça não depende de algum ato exemplar de esforço humano destinado a obter mérito. Também não. A declaração feita por Deus indica claramente que a obediência não é a base para a justiça. Justiça é algo que Deus declara ter sido creditado a Abraão. No caso de Abraão, o uso que Deus faz do termo justiça expressa o fato de que o patriarca está correto diante de Deus. Ele está certo. Ele tem uma condição de retidão diante de seu Senhor. Sua resposta de fé à promessa divina faz com que Deus acredite essa fé a Abraão como justiça. Devemos então concluir que crer ou ter fé é um ato meritório? De jeito nenhum, de modo nenhum. A fé não é um ato meritório. A fé é a condição sob a qual Deus escolheu prometer perdão aos pecadores. Não que exista na fé qualquer virtude pela qual se mereça a salvação, mas porque a fé pode recorrer aos méritos de Cristo. Ele é o remédio provido para o pecado. A fé, por si só, não é um mérito. Por que então Deus deveria acreditar a fé do patriarca Abraão como justiça? Esse é um tema bastante profundo. Que virtude existe no ato de confiar que permite que Deus atribua a Abraão a experiência da justificação? O contexto de Gênesis 15, 6 requer maior reflexão, caso queiramos entender como a fé que Abraão manifestou pôde ser acreditada como justiça. Abraão creu na palavra de Deus de que uma semente, entre aspas, seria fornecida de sua própria carne. Ele confiou que Deus cumpriria sua promessa. Ele simplesmente confiou em Deus. Essa confiança implícita de Abraão em Deus como pessoa e também em sua promessa revela que, nessa passagem em particular, estamos falando de Gênesis 15, 6, a justiça representa um relacionamento. Portanto, a justiça é acreditada a uma pessoa quando existe um relacionamento de fé correto entre a pessoa e Deus. Em tudo isso, essa relação de fé não é produzida pelo ser humano, é produzida por Deus e é aceita pelo ser humano, pelo crente. A ideia de fé expressada na passagem de Gênesis 15, 6 reside no relacionamento de aliança. Descobrimos que os versos depois de Gênesis 15, 6 registram a cerimônia em que Deus faz aliança com Abraão. A aliança de Gênesis 15, 7 ao verso 15
foi possível porque Abraão passou a ter um relacionamento de fé, um relacionamento correto com Deus. A pessoa que entra na aliança de fé confirma as promessas de Deus e seus mandamentos. Um relacionamento interior de fé em Deus, revelado em Gênesis 15:6, não deve ser equiparado a uma receptividade passiva. A dimensão humana da fé no Senhor e em suas promessas significa, atenção, significa a submissão de toda a vida, presente e futura. Submissão de toda a vida a Deus. É no estilo de vida e nas atitudes que a fé bíblica genuína fica evidente. Amigos, a maravilhosa verdade de que somos declarados justos não por causa de nossos atos, mas unicamente pela fé no que Cristo fez por nós. Esta maravilhosa verdade é a essência da expressão justificação pela fé. No entanto, nossa fé não nos torna justos. Em vez disso, a fé é o meio pelo qual obtemos o dom da justiça. Por meio da fé, somos considerados justos aos olhos de Deus. Tudo o que vem depois, obediência, santificação, desenvolvimento do caráter e amor, origina-se dessa verdade essencial. Somos declarados justos por Deus, pela fé no que Cristo fez por nós. Que bênção, amigos. Esse privilégio que Abraão teve, nós podemos tê-lo hoje também. Que Deus abençoe você e a sua família.